Dando continuidade ao nosso assunto parafuso, nós mencionamos aqui que os parafusos eles se diferenciam pela forma da rosca, como a gente já viu, os tipos de rosca, as diferentes normas de rosca vão definir também o tipo de parafuso. O tipo de cabeça do parafuso, a haste, e na verdade a cabeça está muito vinculada ao tipo de acionamento. Se vai ser um acionamento através de uma chave fenda, uma chave estrelada Phillips, uma chave Allen, uma chave de boca sextavada, enfim, vai definir o tipo da cabeça. Então, o parafuso, na verdade, ele é composto de uma cabeça e do corpo. Muito importante essa questão da cabeça, porque vai definir primeiramente o nome do parafuso, né? Como é que a gente vai especificar o nome de um parafuso? Vai ser parafuso e o nome da cabeça. E o corpo desse parafuso, ele pode ser cilíndrico, que na maioria das vezes é, um corpo cônico, é geralmente empregado para parafusos utilizados em materiais mais macios, madeira e plástico, pode ser o alumínio, e alterações aí que envolvem o tipo de ponta. E nós podemos ter um parafuso em que ele é todo roscado, sem uma cabeça definida, em que teriam dois lados roscados e que a gente chama de parafuso prisioneiro. Depois a gente vê a aplicação dele em específico. Então, os parafusos eles são muitas vezes empregados de forma passante, ou seja, na junção de placas, chapas, peças, o parafuso contém a cabeça e na outra extremidade é necessário então a fixação através de porca. E é interessante às vezes a utilização de arruela, que é o disco liso, num dos lados da montagem ou nos dois lados da montagem. E no caso, existe a opção de você colocar uma contraporca, né? Depois a gente fala sobre essa questão da utilização de uma contraporca para evitar o afrouxamento do parafuso. E também depois a gente comenta sobre a aplicação da arruela lisa, né? Por que utilizar a arruela? Os parafusos não passantes são aqueles então que o furo é cego e que o parafuso ele é alojado e a rosca está na própria peça, né? Então é importante a cabeça do parafuso para dar apoio numa das extremidades, na extremidade livre, e a parte enroscada do parafuso então rosqueia na própria peça. Existem os parafusos de pressão, né? Na verdade, o parafuso de pressão é o mesmo parafuso que a gente pode estar utilizando em algumas situações, ou ele tem uma alteração na extremidade do parafuso, né? Não no lado que seria a cabeça, mas na extremidade do parafuso, um material melhorado, uma parte sem rosca, ou uma pequena ponta, mesmo para que trave a peça, ou uma alteração com material que tem menos coeficiente de atrito de aço com aço, né? Aqui, por exemplo, bronze, nylon. Então, qual que é a aplicação? Então, a gente viu anteriormente, nesses dois casos, tanto o passante quanto o não passante, que o parafuso ele se fixa, ele se prende, ou há a fixação das peças por causa da rosca do parafuso e a pressão que é exercida entre os filetes de rosca, certo? Seja no furo não passante, que você faz a rosca na peça e a rosca do parafuso em contato com a rosca na peça, né, vai deslizando e vai criando ali uma deformação e também uma pressão de um filete contra outro. Ou no caso da porca também, né, vai pressionando os filetes do parafuso, tracionando o parafuso no momento de você fazer o aperto, deformando também toda essa região da porca. Mas nesse caso do parafuso de pressão, a gente diz que o parafuso ele vai fazer pressão não nos filetes de rosca propriamente ditos, que vão ser utilizados apenas para posicionar o parafuso, mas ele vai fazer uma pressão na sua extremidade, né? Então ele entra em contato com um elemento. Esse parafuso de pressão ele pode ser sem cabeça, ele pode ter uma cabeça sextavada, e aqui a utilização de uma cabeça fenda com uma porca aqui é uma opção interessante para quando há esses sistemas de parafuso para evitar o afrouxamento também, porque você dá o aperto de pressão no parafuso e depois um contraaperto dessa porca, evitando
o afrouxamento. Então, a extremidade do parafuso aqui pressiona o elemento. Então, para um travamento de uma bucha num eixo, para o travamento de uma chaveta, para o travamento de uma polia, de algum rolamento, né? A gente viu lá o rolamento do tipo Y, que o rolamento tem esse parafusinho aí que a gente pode apertar contra o eixo, um parafuso assim, sem cabeça. Então, na extremidade do parafuso, ele pressiona contra o eixo. Então, essa extremidade pode ser melhor preparada. Existem também esses parafusos que são colocados para apoio axial. Por exemplo, nos diferenciais dos caminhões, quando você aplica lá um grande torque, né? Você, engata lá a primeira marcha reduzida e vai fazer a tração, né? O tracionamento inicial, o torque é muito elevado e faz com que toda a carga do pinhão que tem lá na transferência do movimento do pinhão para a coroa lá atrás no diferencial força muito esse pinhão para o lado, e aí você pode ter um pistão, um parafuso dessa forma, com um sistema de acabamento e material na extremidade diferente para diminuir o coeficiente de atrito, em que nesse momento inicial o eixo que está se deformando muito encosta, dá um apoio nesse parafuso e ele não se deforma tanto, não trava nas engrenagens, né? Dá esse pequeno apoio. Depois, quando entra em movimento, esse eixo deixa de se deformar tanto e volta para a posição normal de operação e não entra mais em contato. Então, seria só no momento de maior esforço que dá esse pequeno apoio para que o eixo não se deforme muito e trave o sistema de engrenamento. Se não tivesse esse tipo de parafuso, o eixo teria que ser muito grande, de diâmetro muito grande, o dentado da coroa também, os rolamentos, para evitar que se tenha aí uma deformação muito grande, mas isso seria só para alguns momentos, né, para alguns instantes. Então, pode ser usado esse parafuso tipo de apoio lá no diferencial traseiro de alguns caminhões tem esse tipo de parafuso. Uma outra opção de parafuso, né, que a gente já mencionou, é o tipo prisioneiro. É um parafuso que ele é roscado geralmente, né, dos dois lados, e uma parte central é sem rosca, ou pode ter aqui um flange, em que você rosqueia uma parte na peça que tem rosca e a outra extremidade sobrando você pode prender outras peças, né? Então, ao invés de usar um parafuso único para prender uma peça na outra, você pode usar esse sistema de parafuso prisioneiro, que o parafuso fica ali preso, prisioneiro, não tem esse problema de perder o parafuso, enfim, e aí você vem e coloca outra peça aqui e faz o ajuste. Esse tipo de parafuso prisioneiro, ele é muito utilizado nos sistemas de motores a combustão, cabeçote, né, para prender o cabeçote no bloco do motor. Geralmente tem esses parafusos prisioneiros, em algumas peças também de bombas, para também possibilitar a centragem de alguns elementos. E aí você dá um torque de aperto nesse parafuso prisioneiro na peça, ele vai ficar preso ali a peça, e depois você dá um outro torque de aperto aqui na porca. Existem prisioneiros em que a rosca de um lado é direita e da outra é esquerda, então ao apertar o parafuso você está soltando um outro lado, enfim. Existem algumas possibilidades para a utilização do parafuso prisioneiro. É uma haste aí roscada em dois lados com uma parte central livre. Nessa questão dos parafusos prisioneiros, nós podemos comentar sobre os chumbadores mecânicos, que são parafusos também conhecido como parabolt, em que tem diversos modelos, o CBA, o CBN, o PBA e o tipo alfa, muito empregado na junção de peças de ferro, aço com uma estrutura de concreto. Então você faz o furo na estrutura de concreto e coloca um desses elementos. Ao apertar aqui, no caso, a parte sextavada desse parafuso, você vai puxando essa parte cônica para dentro dessa camisa, né? Dessa jaqueta. E aí vai alargando, né? Vai tentando alargar essa parte, essa bucha, e no momento que cada vez que você aperta mais vai tentando alargar essa peça, e ela vai pressionando contra as paredes do concreto, então criando uma pressão, fazendo com que isso fique preso ali pelo atrito, né? Pela pressão das paredes aí
dessa peça no concreto. Então, quanto mais você aperta, mais há compressão e mais fixo fica o parafuso para você poder fazer o aperto. Então, existem parafuso inteiriço com essa camisa, existe uma bucha que vai se adaptar dependendo do tipo de material que você vai encontrar. Existe um chumbador mais simples, esse PBA, e que daí não é um parafuso que você coloca na bucha, e sim já é uma porca que você usa para apertar. Então, às vezes você precisa deixar lá isso chumbado, e aí vir com uma peça furada, né? Então, e depois colocar a porca, não é com cabeça do parafuso. E aqui uma diferença do PBA é que aqui você tem uma pequena pecinha para fazer a ancoragem no concreto. Aqui já é bem maior essa peça para aumentar a fixação. Então, os parafusos para-bolt utilizados aí na fixação de elementos mecânicos principalmente estruturas de concreto. É muito comum também a gente ouvir falar de parafuso de bucha plástica. A bucha plástica ela é semelhante a essas buchas metálicas, né? A fixação é porque você vai comprimindo muitas buchas plásticas e outras elas formam um sistema de ancoragem. Mas isso é para fixar ou prender elementos que não exigem tanta resistência e que não tem tanta a questão de tração, né? De ser a tentativa de arrancar esse elemento aqui do concreto. Então, em pilares metálicos presos em sapatas de concreto, geralmente a gente vê esse sistema de ancoragem, de fixação com chumbador mecânico. Aqui a gente tem tabelas trazendo diversos tipos de parafuso em função das suas cabeças e em função dos seus corpos e em função das suas pontas. Em relação às pontas, vamos começar aqui na ponta, nós já comentamos sobre o parafuso de pressão, que é uma ponta alterada para que haja ali a possibilidade de contato com outro tipo de material ou para que realmente faça uma fixação do material. No parafuso para-bolt, no caso desse parafuso para-bolt, nós temos uma alteração aqui na extremidade. Geralmente esses parafusos eles são colocados, né? Você faz o pré-furo, o furo no concreto e vem aqui com o martelo e empurra esse parafuso para baixo, né? Martelando aqui na extremidade. Se fosse todo roscado aqui em cima, ao bater com o martelo você amassaria a rosca e dificilmente já conseguiria colocar a porca sem precisar tirar alguma rebarba dessa rosca. Então ele já é mais estreitinho aqui na parte de cima, para quando você bater, mesmo que ele amassar um pouquinho, a porca entra fácil. Mas a ponta que a gente está falando é na outra extremidade. Então existem pontas cônicas, mais abauladas, arredondadas. E essa alteração da ponta implica no material que você vai utilizar. Um material que tem uma ponta muito pontiaguda, né? Um parafuso que tem uma ponta muito pontiaguda, a gente chama de parafuso agulha. E ele é utilizado para colocar, por exemplo, essas paredes drywall de gesso, utilizando as chapas de fixação desse elemento de gesso, chapas bem finas de aço. E aí você pode colocar o parafuso sem precisar fazer um pré-furo, o próprio parafuso com essa ponta bem fina em um material mais resistente consegue fazer aí o início de um pequeno furo e se roscar nessas chapas finas. Mas se você usar, por exemplo, esse material que é muito pontiagudo numa madeira, né, já não vai ter tanta possibilidade de fixação, porque ao chegar no final do aperto, essa ponta lá no final ela continua abrindo, né, a madeira de uma forma mais fácil e não dá fixação. Então a ponta ela é importante. É pontiagudo, então eu vou usar. Às vezes numa madeira não fixa, o pontiagudo, a agulha é mais utilizado nessas paredes drywall. Existem alterações dessas pontas. Nós podemos ter uma ponta também em formato de broca, onde a fiação da ponta do parafuso ela é um formato broca, parecendo realmente metade de uma broca para realizar a furação.
Esses parafusos são chamados ponta-broca e eles podem ser utilizados então em situações em que você quer colocar o parafuso em um alumínio, um plástico, uma madeira de uma espessura razoável, em que você não quer fazer um pré-furo, então com uma broca, uma furadeira, utilizando apenas o parafuso, ele abre o furo e já faz a sua parte enroscada. Então esse é o parafuso ponta-broca. E tem os parafusos brocantes, né? Os parafusos brocantes, eles podem ter a ponta agulha ou não, mas eles fazem a sua própria rosca, né? Os parafusos brocantes têm um formato de rosca diferente, em que eles vão abrindo a própria rosca na peça, também utilizados aí para materiais mais macios, madeira, alumínio e plástico. Aqui nós temos um resumo bem bacana, né, da fabricante Sizer, dos tipos de parafuso e dos tipos de ponta. Então vamos começar aqui por cima na questão do parafuso, tá? O parafuso ele tem a cabeça, né, e a cabeça definindo pelo tipo de chave que vai ser utilizado e o tipo de fenda que ele tem, se ele tiver fenda. Existe uma parte do corpo do parafuso que a gente chama de pescoço, né? E depois a ponta. No corpo do parafuso a gente vai ver os filetes de rosca, em que a gente vai determinar o tipo de rosca. Esse pescoço pode ser cilíndrico normal, sem parte roscada, ou não ter o pescoço, né? E pode ser que exista uma área de transição entre a cabeça e o corpo do parafuso. Essa área de transição ela é muito importante. Um pequeno raio de arredondamento, uma pequena transição de diâmetro, né, da cabeça diminui um pouco o diâmetro, depois diminui mais ainda. Ou mesmo os parafusos flangeados, aí ele tem um disco aqui preso na cabeça, já usinado. Por quê? Porque essa região do parafuso é uma região crítica do parafuso. Essa região aqui e uma região do corpo do parafuso onde termina a peça, se for um parafuso passante, são as regiões mais críticas do parafuso, onde ele vai quebrar. Se for o caso dele quebrar, ele vai quebrar nessas regiões aqui. Ou na mudança de diâmetro, né, da cabeça para o corpo do parafuso, onde termina a peça aqui. Por quê? Porque é uma região que concentra bastante tensão. São regiões de transição que concentram bastante tensão. Então, todo o corpo do parafuso pode estar submetido a um nível de tensão lá, por exemplo, 100 megapascal, mas nessa região de concentração de tensão, ela se eleva de 2, 3, 4 ou 5 vezes ou mais, né? Dependendo aqui o tipo de arredondamento que se tem. Então, a tensão vai ser muito grande nessa região e a falha pode acontecer aqui. Então, por isso que a gente já pode mencionar aqui a importância da utilização da arruela, certo? Então, dependendo da situação, você pode colocar uma arruela aqui, a arruela lisa, antes da cabeça do parafuso, né? Então, tem a cabeça do parafuso, a arruela e a chapa. E a arruela vai fazer o quê? A arruela vai distanciar da chapa ali, aonde começa a fixação, aonde tem uma região de concentração de tensão, vai distanciar essa região crítica do parafuso da onde teria uma tensão elevada. Então essa é uma das funções da arruela. Esse tipo do pescoço, como a gente disse, pode ser liso, ou nesse caso aqui tem essas recartilhas paralelas que são importantes aí para que esse corpo fique alojado num furo, não gire nesse furo. Então esses parafusos, por exemplo, parafusos de roda de veículo, tem essa parte de pescoço ranhurado para fixar melhor no cubo de roda, e quando você apertar a porca lá na roda não tenha problema de girar o parafuso ou de ter folga desse parafuso no cubo de roda. Então esses parafusos que tem esse corpo, esse pescoço alterado dessa forma recartilhado são chamados de parafuso cravo. Os parafusos ou recartilhado, né, ou parafuso cravo. Então aqui a gente vê alguns tipos de pescoço, né? Nós temos um pescoço quadrado. Esse pescoço quadrado, ele é conhecido como parafuso francês. Esse quadrado ele é muito utilizado naqueles parafusos que você utiliza para fixar uma madeira
em uma estrutura metálica ou madeira com madeira, porque esse quadrado, você faz o furo na madeira para colocar o parafuso. Esse quadrado, quando você apertar o parafuso, ele vai deformar a madeira, né? E vai se assentar na madeira. Essa forma quadrada vai evitar que o parafuso gire conforme você vai apertando a porca no outro lado. Então, é bem aplicado esse parafuso aí nos bancos de madeira, né? Então, tem lá a madeira para você fixar os pés do banco. Pode usar o parafuso com pescoço quadrado, chamado parafuso francês. Então, tem esse parafuso recartilhado, que é o parafuso chamado parafuso cravo, geralmente utilizado em cubo de rodas. Tem outros sistemas de travamento e outros sistemas de circunferência que não é muito utilizado, né? O que é o mais utilizado em tipos de pescoço aqui, pelo menos por nós, é o parafuso quadrado chamado parafuso francês ou recartilhado ou cravo. Nós já vimos os tipos de rosca. Nós temos parafuso com rosca métrica, o parafuso polegada na norma americana, tá? O NF e o NC, e do Whitworth. Temos a rosca de forma alterada para madeira especificamente. Como eu disse, a rosca alterada para um parafuso que vai fazer a sua própria rosca, o autoatarrachante. Tem o parafuso dente de serra, dependendo do tipo de fixação que a gente quer. Como a gente viu a definição do dente de serra, para que esse parafuso tenha um esforço apenas num sentido, né, de tração. Esses reboques que vêm junto com os carros, por exemplo, que são elementos a mais que você rosqueia na parte traseira do carro, que já está preparado para colocar um reboque, geralmente vem com esses formato de dente de serra. E existe um dente, né, específico para plástico, veja que ele é mais pontiagudo, ó, do que, por exemplo, um parafuso para madeira. A gente acaba utilizando muitas vezes um parafuso que é para madeira, para plástico, para alumínio, né? Mas existem parafusos específicos e cada vez mais se estuda diferentes tipos de perfil roscado. Nessa alteração do perfil de rosca, do passo, do arredondamento, para melhorar o aperto, a fixação, a rapidez com que você coloca o parafuso, né? E principalmente nessa questão do surgimento de ferramentas elétricas que possibilitam a colocação de parafuso, né? A parafusadeira. Então, parafusos precisam entrar com grande velocidade dentro da peça. Qual é o perfil que pode ser usado para que você não tenha rachadura na peça quando vai fazer a colocação desse parafuso, enfim. Mas aqui se descreve então os tipos principais de rosca utilizados nos parafusos. As três normas que a gente viu na padronização de rosca para parafuso, e aqui entrou mais a rosca para madeira, o autoatarrachante, que faz a sua própria rosca, o dente de serra e o para plástico. Vamos lá para os tipos de cabeça, né? Quando tem a cabeça ou não tem a cabeça, tá? Mas nós temos os parafusos que tem fenda simples, que é só um rasgo. A fenda cruzada e que foi combinada, que foi criada, né, pelo senhor Philips, da própria marca de equipamentos elétricos, né, Philips, para se melhorar a produtividade dos equipamentos elétricos, né, que envolviam bastante plásticos, enfim, e utilizar a parafusadeira. Se tinha uma grande dificuldade de parafusar, principalmente utilizando uma ferramenta elétrica ou mesmo um manual, mas que possa girar, né? Colocando esse tipo de parafuso só com uma fenda. A fenda cruzada faz a ferramenta se alojar mais rapidamente nessa cabeça do parafuso. Então, ficou o nome do Philips. Nós podemos ter um parafuso combinado, que você pode usar tanto uma chave fenda como uma chave Phillips. Tem outras variações. A variação bacana que existe hoje é a hexalobular, que é o chamado parafuso Torx. O parafuso Torx é uma marca registrada em que a chave Torx, né, ela é estreladinha assim. Tem
ou um sextavado interno. O sextavado interno é chamado de Allen. Então, ou parafuso com sextavado interno ou Allen. E tem aqui um sistema tipo embreagem, clutch, né? Que é uma fixação específica, mas o mais utilizado é o fenda simples, parafuso fenda, cruzado o Phillips, o Torque e o Allen. Nós podemos ter os tipos de cabeça conforme for a necessidade de aplicação. Por exemplo, se nós quisermos um parafuso que fique totalmente alojado numa chapa e que não fique o parafuso em cima, né? Nós podemos usar um parafuso Allen, cabeça cilíndrica, e fazer um furo maior para alojar a cabeça do parafuso, ou usar, por exemplo, esse parafuso de cabeça chata, em que ele fica totalmente alojado, né? O cabeça chata, ele pode ter todos esses tipos de fenda, assim como todos os outros. Mas é comum a gente encontrar o parafuso chata com cabeça simples, Phillips, Torque ou hexabular, né? Então esse parafuso de cabeça chata se tinha muito, né, nas chapas de fogão, fogão a lenha, ferro fundido, né? Então, para ficar alojado, porque se ficar uma cabeça de parafuso assim para fora, vai incomodar para você colocar as panelas, enfim, né? Então, também são chamados cabeça fogão, dependendo do tamanho dessa cabeça do parafuso. Mas vamos lá, existe a cabeça do parafuso sextavada, a sextavada que já vem com flange, principalmente para diminuir aquela questão de concentração de tensão na cabeça do parafuso. Pode ser uma cabeça quadrada. E aí nós temos uma cabeça redonda. Nós temos uma cabeça que parece aqui uma panela ao contrário, né? Que ele é cilíndrico e meio que arredondado. Um formato mais abaulado e cônico, que é o binding. A cabeça lentilha, a cabeça oval, né? A parte chata e a cabeça cilíndrica, certo? Então veja que a gente pode estar chamando os parafusos assim conforme aparenta mesmo a cabeça, a meia circunferência aqui, a cabeça redonda. Então esse parafuso dá um acabamento bonito em algumas peças, se ele precisar ficar aparente, né? O panela, então vai ter uma resistência maior a parte da cabeça. Essa parte de lentilha, né, seria uma circunferência, né, que torna o parafuso um pouco mais plano. Ou oval, né? Qual que é a diferença do lentilha para o oval? O oval fica bem rente aqui o início da circunferência na chapa, e a cabeça lentilha tem essa elevação aqui um pouquinho, né? Mas a gente utiliza bastante, né, os parafusos de cabeça chata, de cabeça cilíndrica, e aí a gente especifica qual o tipo de fenda utilizado. Então a gente vai assim, ó, parafuso cabeça cilíndrica de fenda, ou parafuso de fenda cabeça cilíndrica, parafuso cabeça Allen, pode ser um Allen oval, né? Então ao invés de ter esse rasgo fenda, vai ser um Allen, um sextavado interno. Nós podemos especificar a questão dos parafusos como sendo rosca parcial ou rosca total, rosca inteira. Então, dependendo do comprimento dos parafusos, nós vamos ter ele só parcial ou inteira, mas depende muito do mercado, de quanto se utiliza aquele parafuso, a disponibilidade dos parafusos, mas existe então a possibilidade de você também ter um parafuso em que o pescoço ele tem o diâmetro da parte interna, dependendo da aplicação, ou o corpo do parafuso aqui tem o mesmo diâmetro nominal da rosca. Tipos de ponta, como a gente já mencionou, nós temos uma ponta oval, esférica, piloto,
Tá? Então, geralmente, quando você compra um parafuso, você está mais interessado pela fixação dele, não interessa muito a questão da ponta. Mas em algumas situações a ponta vai interferir, tá? Por exemplo, naquela questão de você ter um parafuso tipo depressão, um parafuso que vai conseguir colocar a centragem, né? Então, um parafuso de ponta piloto, chanfrada lisa, uma ponta cônica, tá? Parafusos com ponta cônica são muito utilizados para quando você vai colocar um parafuso que você não consegue ver o furo desse parafuso, né? Então, você mais ou menos aproximando esse parafuso no furo, essa parte cônica já vai centrando o parafuso e colocando ele na posição certa, né? Então, o cônico sempre ajuda a autocentragem. A cabeça plana, a agulha, como eu comentei, né? A ponta bem fininha, utilizada aí nos parafusos para colocar gesso. Esses parafusos então têm uma ponta endurecida. A cabeça trapezoidal, por exemplo, o prego, ele é um formato agulha mais amassadinho nas pontas. Nós temos agulha lisa e já tem agulha que é esse formato já com a rosca, onde ele já vai fazendo o furo e já vai abrindo a rosca. A parte chanfrada da cabeça, empregada aí na maioria dos parafusos industriais, pontas especiais e o ponta-broca, que é uma meia broca aqui instalada na ponta do parafuso para ele ir abrindo o furo e já fazendo a parte enroscada. Falando sobre porcas e arruelas. Bom, a porca geralmente ela é um cilindro roscado, né, uma rosca interna, e que tem um número de fios de rosca suficiente para que não haja, vamos dizer assim, o rompimento desses filetes. Então, em alguns cálculos de fio de rosca para o seu diâmetro com os passos normalizados, se exige pelo menos uns 3 fios de rosca, né? Então as porcas têm por aí 3, 4 fios de rosca, elas não são tão largas, né? Então nós temos essa altura da porca e que a gente já pode adiantar o seguinte: a altura da porca ela mais ou menos se equivale ao diâmetro nominal do parafuso. Então, por exemplo, um parafuso M10 a gente pode assumir a altura da porca como 10 milímetros. Essa padronização das dimensões do sextavado, da altura da porca, da própria cabeça do parafuso, né, dos chanfros, a própria norma, né, trazendo as roscas, tudo isso é bastante padronizado, bastante normalizado. Mas existem também diversas normas. Então, se a gente ficar se atendo muito eu preciso saber qual que é a altura da porca, né? Mais ou menos é o diâmetro do parafuso. Isso vai funcionar principalmente quando a gente precisa calcular o comprimento do parafuso para unir duas peças. Então, a gente conhece a espessura das peças, soma mais a questão da porca e pelo menos mais uns 3 fios de rosca do parafuso sobrando. Essa é o convencional. Tem porcas um pouco mais altas, um pouco mais baixas, a gente vai ver depois nos tipos de porca. A arruela, esse disco liso, a arruela lisa é a mais comum, então tem o diâmetro interno e o diâmetro externo. O diâmetro interno é que a gente utiliza para definir, para chamar, para especificar uma arruela. Então é a bitola. E a gente emprega bastante a utilização da nomenclatura em polegadas aqui para especificar o diâmetro das arruelas. Existe a arruela M10, no caso o parafuso 10? Sim. Existe a arruela 12, mas é bastante convencional, comercial, a gente utilizar as arruelas em polegadas. Então, por exemplo, para um parafuso M10 eu posso usar a arruela 3/8. Embora nominalmente a dimensão 3/8 é 9,525 milímetros, isso é nominal, a arruela sempre tem um diâmetro um pouco maior para ter mais folga aí na questão do parafuso. Então, se fosse exatamente a dimensão 3/8, que teria essa bitola da nomenclatura nominal da arruela, não daria para utilizar uma arruela 3/8 no M10.
mas assim como ela tem a folga é possível se utilizar. Então uma arruela de meia pode ser utilizada, sim, óbvio, para um parafuso de meia polegada, 12,7 milímetros de diâmetro nominal, também para um parafuso M12. E assim por diante, né? Por exemplo, um parafuso M8 eu posso usar a arruela 5,16. Nominalmente seria 7,525 a medida do parafuso, né? Mas ela tem essa folga. As arruelas aqui na sua largura, né, seria a face de assentamento, nós vamos ter comercialmente três diferentes larguras da face de assentamento. Então nós vamos chamar de aba normal, aba larga e aba muito larga. E a espessura da arruela, pelo menos dois modelos de espessura, uma espessura padrão para aquela bitola e uma espessura um pouco maior, mas seria uma espessura mais larga ou maior, né? Então a gente pode ter a arruela do mesmo diâmetro interno com diâmetros externos diferentes e também espessuras diferentes, pelo menos 3 normalizações. Tipos de porca. A porca sextavada, né? A porca sextavada, claro que a gente viu que pode ter porca quadrada e outros tipos de porca, mas a porca sextavada ela é muito utilizada. Mas tem o sextavado normal, que ela tem a largura ideal para a fixação do elemento que a gente deseja, como a gente já mencionou, a altura da porca normalizada pode ser considerado o diâmetro do parafuso. Temos uma porca dupla, ou seria como se nós tivéssemos duas porcas, uma em cima da outra, quando se exige um pouco mais da rosca na direção axial. Por exemplo, para mim prender um feixe de mola de um caminhão, de uma caminhonete, eu vou usar lá os grampos de chassi. E os grampos de chassi, ou mesmo prender carrocerias, né? Chassi, carroceria no seu chassi, onde tem uma ideia assim que a responsabilidade da porca ali é muito grande para que não haja o rompimento da rosca, enfim. Eu quero mais fios de rosca para segurar aí uma maior resistência, um melhor assentamento dessa rosca ao longo do seu perfil, maior segurança, então eu posso usar uma porca dupla. Então essas porcas duplas são muito empregadas aí nos sistemas de fixação de carroceria, feixes de mola. Tem porcas que são estampadas em chapas e espessuras mais finas para alguma situação específica. Porca flangeada, ou seja, já vem com a própria arruela junta. A porca flangeada dentada, isso vai possibilitar que quando você dá o aperto, evitar o afrouxamento. Uma porca calota, então, para finalizar, para dar acabamento, muito utilizado aí nos vasos sanitários, né? Para você prender o vaso sanitário no chão, você usa aqueles parafusos parabolt que a gente citou anteriormente, ou usa um parafuso de bucha plástica, e que em cima é possível colocar essa porca tipo calota para dar um acabamento, um aspecto melhor. E aí tem o revestimento que pode ser cromada, ou outros tipos de revestimento aí nesse tipo de porca calota. Tem umas porcas que se ajustam bem a uma situação sextavada, uma espécie de plaquinha, né? Ou de tampa para uma outra porca para evitar o afrouxamento. Então você prende aqui a porca e depois vem com essa outra porca aqui e só coloca em cima e ela também vai indo roscando, né, junto ao parafuso, e ela se aloja bem na porca sextavada para evitar o afrouxamento que ela gire. Mas existem porcas específicas para a questão de segurança na questão do afrouxamento. Então a porca mais utilizada em relação a evitar o afrouxamento, né, uma máquina lá está trabalhando, tem vibração, então nós vamos ter o afrouxamento. Aí nós temos a porca autotravante, que é as porcas que tem um inserto, geralmente de nylon, na parte aqui superior,
E esse nylon, quando você vai roscando a porca, ele vai se deformando, se ajustando ao perfil da rosca do parafuso e, portanto, evita o afrouxamento. Existem as porcas de torque. O que seriam essas porcas de torque? São porcas que você vai utilizar nessas situações em que você deseja, né, que não haja o afrouxamento. Então, em situações onde você tem bastante vibração, desgaste, oxidação, principalmente no setor automotivo. E essas porcas de torque, elas funcionam assim. Geralmente elas têm algumas ranhuras aqui em alguma das faces, algumas alterações em 3 pontos, por exemplo, que ao você dar o aperto dessa porca, vai haver uma deformação radial dessa porca, ou seja, ela vai se deformando muito mais do que uma porca convencional. E essa deformação vai criando uma pressão adicional no aperto e fazendo com que não haja aí o afrouxamento do lã durante as operações ou em serviço. Essa porca de torque também ela pode ser flangeada pela mesma ideia de se ter aí uma arruela junto na fixação. Essa porca com um rasgo, aqui uma fenda simples, também é uma porca ou dupla, né? É uma porca que ao você apertar, ela vai acabar se deformando uma parte diferente da outra aqui, comprimindo essa fenda e mudando ali a dimensão interna do filete, fazendo com que crie uma pressão extra ali na parte de fixação da rosca do parafuso de porca, impossibilitando o afrouxamento. Dá as duas aqui. Uma porca bastante empregada também, os cubos de roda, geralmente traseiro ou dianteiro dos veículos, é a porca castelo. Porca castelo com uma espécie de coroa ou sem coroa. Ela tem essas ranhuras parecendo aqui as torres de castelo de antigamente, né? Em que você vai rosquear essa porca, né, até dar um aperto. No caso da montagem de um cubo de roda, você vai apertar até o travamento total dessa roda e você vai dar lá um quarto de volta ou 30% a menos de volta da roda da porca, né, afrouxando novamente o sistema. Então você deu lá uma pré-carga total nos rolamentos cônicos da roda, faz o afrouxamento indicado nos manuais, para você ter uma leitura mais rápida, né? Senão tem formas diferentes de você fazer essa leitura da pré-carga do rolamento, né? Mas você dá esse número de um quarto de meia volta, um quarto a meia volta da porca, dando desaperto. E aí procura, geralmente os pinos, a ponta de eixo dos veículos, ela apresenta um furo, e nesse furo você vai colocar um contrapino aqui, passando então por essas entranhas ou essas ranhuras da porca, travando a porca para ela não girar. Então mesmo se ela querer, acontecer de querer ter um desaperto, né, ela vai ter que girar sobre o parafuso, mas essa travinha vai impedir com que ela gire. Existem algumas variações ainda de porcas, chamadas porcas rebites, utilizado aí para colocar em móveis de madeira, por exemplo, ou outros materiais, né, insertos com maior resistência e materiais que têm menos resistência, principalmente pela parte da rosca. As porcas de solda, elas são só porcas que iriam soldadas, né, em chapas, então elas têm um pequeno guia para ficar no furo posicionado. Nós temos as porcas borboleta, que é pelo acionamento manual, né? Você rosqueia a porca no parafuso a partir dessas orelhinhas, né? Dessa porca que a gente chama porca borboleta. Existe a porca garra, que é para madeira, ela apresenta essas garras, você faz um furo na madeira, coloca essa garra e aí pressionando e parafusando o parafuso aqui vai fazer com que essas garras penetrem, incrustem na madeira, travando essa porca e servindo aí como apoio
e aumenta a rigidez dessa junção. Então, por exemplo, em móveis também é utilizado, em cadeiras, quando você precisa fixar uma peça metálica na madeira, fazer rosca na madeira com parafuso métrico, as roscas triangulares normais já é um pouco complicado, então pode ser utilizado essa porca-garra. As arruelas, como a gente já mencionou, temos as arruelas lisa, arruela de pressão e outros formatos aqui específicos de acabamento ou uma aplicação para vedação. A arruela de pressão ela é um anel seccionado e ela tem essa forma, né, um pouco deformada na verdade, em que quando você aplica o aperto aqui, vai pressionando a arruela e ela fica com a espessura única, né? Assim ela é uma meia mola, né? Uma hélice pela metade, podemos dizer assim, no seu passo. Então ela fica meio aberta e no momento que você vai fazendo o aperto, ela vai se fechando. Então quando ela se fechar, ela vai mudar a sua forma normal, ela vai se deformar e ela tem a tendência sempre de voltar a ficar dessa forma, né? Essa forma original. Então ela tem uma tensão residual ali durante o aperto e essa tensão residual, devido à deformação que ela sofreu, ajuda a manter o parafuso apertado, né? Ou seja, evita o afrouxamento. Então uma das técnicas para evitar o afrouxamento é utilizar a arruela de pressão. Aqui embaixo a gente vê as porcas de roda sextavado. Então a gente sabe, né, a maioria dos veículos, alguns têm parafuso de roda e outros têm apenas as porcas. Tanto o parafuso de roda quanto a porca vai ter um formato ali na cabeça do parafuso, ou no caso do sextavado da porca, os flanges de assentamento para a fixação dessas rodas, e esse flange de assentamento ou o corpo mesmo da porca, ela tem esse formato cônico. Então tanto a cabeça do parafuso vai ser cônico, tanto a parte flangeada da porca ou do parafuso vai ser cônico. Por que isso? Porque esse cônico ajuda a você centrar a roda na posição. Então, por mais que a roda ela é encaixada, a roda do veículo ela é encaixada no cubo de roda, existe uma possibilidade de folga. E aí você fazendo o aperto de todos esses parafusos, todos os parafusos de roda, essa parte cônica faz com que a roda se coloque, né, se centralize. Então o cônico sempre tem essa função de centralizar. A gente já viu a ponta do parafuso cônica ajuda a ser colocado um parafuso que a gente não localiza bem o furo, né? Não é possível visualizar o furo, é difícil de acesso. Então se ele tiver uma ponta mais cônica assim, ele se autocentra e é colocado já de forma fácil no furo. Assim como essas porcas de roda têm essa função de centralizar a roda durante o aperto, manter centrada essa roda durante todo o movimento e operação da roda e também evita o afrouxamento. Como que ela evita o afrouxamento? Uma vez que essa porca com esse formato cônico vai assentar na sede, né, lá da roda, então a própria roda lá no furo, ela tem um rebaixo também de formato cônico que possibilita esse assento aqui da porca. Então a porca tem que ser uma porca correta e bem dimensionado, essa questão do assento também da roda com a porca. Não é qualquer assento que vai servir para qualquer roda. E aí, como esse assento é cônico, quando você pressiona a porca na roda fazendo o aperto, né, você está gerando uma força para dentro da roda, vamos imaginar assim, né, em relação ao eixo da roda. Mas como esse formato é cônico, gera também uma componente de força na direção dos raios, né, da roda radial. E essa força radial que gera também ajuda
a não evitar, né? Então ajuda a evitar o afrouxamento dessas porcas. Se for uma porca comum colocada lá na roda, possivelmente ela vai se afrouxando com o movimento das rodas, aí, vibração do veículo. Em relação às arruelas, a gente mencionou, né? Existe a arruela lisa com aba normal e com aba larga. Então, se você quer um assentamento, uma melhor distribuição de carga do aperto, você pode usar uma arruela. Tem as arruelas de acabamento, a própria arruela de pressão com esse corte aqui, né? E ela é uma arruela um pouco mais espessa do que a arruela lisa e com uma resistência também um pouco melhor. Existem as arruelas ranhuradas ou dentadas, tanto na parte externa quanto interna, alguns específicos tipos de arruela, por exemplo, a arruela quadrada, e uma arruela de aba larga, grossa, né? Então ela é uma espessura maior do que a normal lisa. As dimensões dos parafusos em relação ao corpo, à cabeça, a parte do chanfro, a parte dos raios, tudo isso, do sextavado, tudo isso é bem padronizado. Então existe lá a norma que padroniza exatamente as dimensões do parafuso. Nós já mencionamos inclusive as tolerâncias dimensionais que podem ser utilizadas na construção de um parafuso. E aí um parafuso aqui representado, um parafuso sextavado, né, nós podemos indicar a altura da cabeça, o comprimento do corpo, o comprimento da parte enroscada, o diâmetro nominal da rosca e aqui o tamanho da chave de boca a ser utilizado, o tamanho E. Chamando bastante atenção para que os parafusos com cabeça sextavada, cabeça cilíndrica Allen, né, que tem uma cabeça bem específica, aqui bem representada, né? Por exemplo, um parafuso de cabeça chata ou para madeira já não segue muito essa consideração. Mas o dimensionamento do comprimento do parafuso, né, é pelo corpo do parafuso. Então, quando a gente for medir um parafuso, a gente não mede o parafuso o seu comprimento total. A gente mede apenas o comprimento A para definir o comprimento do parafuso, nesse caso. Tá? A cabeça do parafuso ela é padronizada, a gente já mencionou a altura da porca, né? A altura da porca é muito semelhante ao diâmetro do parafuso. Aqui essa altura da cabeça do parafuso também é muito semelhante ao diâmetro do parafuso, mas a gente não considera no dimensionamento do parafuso, na especificação do parafuso, o comprimento do parafuso é apenas o corpo do parafuso sem a cabeça. Essa parte enroscada nos parafusos ela é padronizada em função do próprio diâmetro também. Então, uma das normas estabelece que essa parte enroscada nos parafusos que apresentam rosca parcial é 2 vezes o diâmetro. No caso de uma dimensão métrica, 2 vezes o diâmetro mais 6 milímetros. No caso de uma dimensão em polegada, 2 vezes o diâmetro mais 1/4 de polegada. Então, por exemplo, um parafuso M10, né, que teria uma dimensão nominal aqui de rosca 10 milímetros, teria uma parte enroscada de aproximadamente 2 vezes o diâmetro mais 6, então 2 vezes 10 dá 20, mais 6, 26 milímetros de parte enroscada. E aí o comprimento total do parafuso depende aí da utilização. Então nós vamos ter comprimentos de parafusos também bastante tabelados, né? Então, comprimento de parafuso, a gente vai ter comprimentos de 12 milímetros, né? Os parafusos M6, M8, M10, que são os mais utilizados, M12, né? Aí começa com 12 milímetros de comprimento, aí tem 16 milímetros de comprimento, 20 milímetros de comprimento. Essa faixa assim de 12 milímetros, 15 milímetros de comprimento, 16, né? E 20 milímetros. Depois é de 5 em 5 milímetros, tá? 20 milímetros de comprimento, esse comprimento A, 25 milímetros, 30 milímetros, 35, 40 milímetros, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100. Depois do diâmetro 100 é de 10 em 10, né? 110, 120, 130.
140, 150, depois de 50 em 50, mas a faixa que mais se utiliza, né, fica com comprimentos menores do que 100 milímetros. E às vezes a gente até especifica, por exemplo, um parafuso de comprimento 45 milímetros. E aí vai fazer a aquisição desse parafuso, não tem na loja de 45 milímetros, tem o de 40 ou tem o de 50. Tá? Então o de 40 provavelmente vai ficar curto, então eu tenho que levar o de 50. Vai sobrar fio de rosca? Tudo bem, né? Mas o interessante é que não sobre muitos fios de rosca, porque senão é demorado para você parafusar todo aquele comprimento de parafuso que não precisa. Tem essa questão da parte roscada também que pode faltar ou sobrar, então a gente tem que ficar atento. E cortar os parafusos é uma questão não muito utilizada, mas se mesmo, né, precisar cortar um parafuso, porque só tinha disponível parafusos maiores, você pode cortar o parafuso, mas é interessante fazer sempre esse chanfro no início da entrada da rosca para facilitar a colocação da porca. Cortar um parafuso e não fazer esse chanfro inicial aqui, vai ter sempre problemas aí na hora de colocar a porca. Vai ser muito difícil fazer o rosqueamento aí desse parafuso. Então, a gente vai especificar o parafuso, e isso é o mais importante de todo esse conteúdo que a gente está abordando, no final é chegar e saber especificar, é olhar por um parafuso, pelo menos se você mais ou menos tem ideia do seu diâmetro, é definir que tipo de parafuso que é, ou seja, dar um nome a esse parafuso. E a gente começa o nome do parafuso, né, vinculando a cabeça e o tipo de fenda que tem esse parafuso, se é uma fenda normal, se é uma fenda cruzada Phillips, se é um Allen, né, que é o sextavado interno, se é um parafuso Torx. O tipo de rosca, e aí a gente vai olhar sempre para as normas de rosca, a gente mencionou 3 normas de rosca, a norma americana, tanto o NF quanto o NC, a norma britânica, que seria a rosca Whitworth para parafuso, ou a norma métrica bastante utilizada. Então a gente vai identificar depois do tipo do parafuso em termos de sua cabeça e como que a gente faz o aperto desse parafuso, é o diâmetro do parafuso. Seguido do diâmetro do parafuso, a gente especifica o comprimento do parafuso. Tá? Então geralmente desde a cabeça à ponta do parafuso, no caso dos parafusos sextavado, se desconta a cabeça, né? Não considera a cabeça como a gente mostrou anteriormente. Depois que se especificou o comprimento do parafuso, a gente especifica a qualidade do aço e sua resistência, depois a gente menciona isso. E se existe um tratamento, principalmente contra a oxidação nesse parafuso, então um acabamento que se dá baseado aí num tratamento galvânico ou uma cromagem. Então, pelo menos são 2 tipos de tratamento que a gente utiliza nos parafusos. Existe o zincado, que é um acabamento em que deixa o parafuso mais prateado, nessa cor cinza, e se chama zincado branco. Ou um bicromatizado, que seria um tratamento com cromo também, e deixa o parafuso um pouco mais amarelado, chamado de zincado amarelo, tá? Então, ou a gente pode falar parafuso no final, né, bicromatizado, ou pode dizer zincado amarelo ou zincado branco, se for o caso do tratamento de apenas galvânico. Então, vamos aqui fazer uma especificação. Por exemplo, né, para um parafuso sextavado de meia polegada, então é o diâmetro dele, né? A rosca já está em polegada, sem acabamento. Qual seria a sua especificação? Bom, a gente já mencionou muitas vezes, né? Se vai dar um nome a uma peça, a gente começa falando o que ela é. Por exemplo, vou dar o nome de um rolamento, é um rolamento de diâmetro tal. Vou dar o nome de uma engrenagem, é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos ou helicoidal. É uma mola, então vai falar que é uma mola cilíndrica de compressão. A gente vai ver molas posteriormente. Mas é importante a gente começar a dar o nome à peça com o que realmente ela é na sua essência. Então é muito importante na hora de começar o nome de um parafuso falar que ele é um parafuso. Parece que é um pouco uma questão assim meio simples,
mas a gente acaba esquecendo em algumas definições e especificações. Então vai falar sobre o nome do parafuso, é parafuso. Logo depois que escreveu a palavra parafuso, a gente vai pensar na cabeça do parafuso. Então, se é um parafuso sextavado, é sextavado. Se é um parafuso Phillips, então é um parafuso de cabeça cilíndrica Phillips, de cabeça chata Phillips, ou fenda, ou Allen, ou parafuso Allen, né? Se for um parafuso de cabeça cilíndrica Allen, né? Um parafuso de cabeça cilíndrica Allen. Aí seguido do seu diâmetro, no caso meia polegada, e se especifica aqui no caso o comprimento do parafuso de 4 polegadas. Essa informação das normas que seguem o parafuso, ela é opcional na definição e a gente procura manter assim a essência do nome primeiro. Depois, se é uma especificação que precisa ter informação da norma, né, aí se coloca a norma. Mas se não, a padronização em relação à nomenclatura já vai ter lá a definição da norma também. Se no caso a dimensão for métrica de um parafuso que você deseja um acabamento zincado branco, você pode escrever parafuso, por exemplo, de cabeça chata, Phillips M8 por 50, aqui é o comprimento, a norma zincado ZN, né? E se for o passo fino, parafuso cabeça sextavada M8, aí no caso, como é uma rosca fina, eu preciso especificar o passo no caso dessa rosca fina. No caso de uma rosca unificada, né, de norma americana, só inscrito aqui um NF, a gente já sabe que o passo vai ser da rosca de meia fina. Mas no caso de um parafuso métrico, a gente estabelece que é um M8, para enfatizar que o passo é menor, pelo passo 1 milímetro, seguido do comprimento, né, esse sinalzinho de vezes, de X, né, 50 é o comprimento, pela norma que eu defini, zincado branco. Como nós mencionamos, existem as tabelas que relacionam o diâmetro do parafuso com o passo. Tá? Aqui também tem outras informações, como o diâmetro menor do parafuso e área sob tração. No caso, para quem vai fazer o cálculo de resistência dos parafusos, aqui nós temos uma tabela para parafusos métricos da série ISO padrão. Então, tem rosca grossa e a rosca fina. A rosca de diâmetro 3 mm, depois tem 3,5, 4, 5, 6 de diâmetro. A rosca 7 mm e a 3,5, elas estão obsoletas, né? Não se usa tanto essas roscas. Então veja que há um salto, né? De 3 para 4, 5. Daí vem o 6, vai pular para o 8. E aí é de 2 em 2 milímetros, né? Geralmente números pares aqui na construção. Tem a rosca 27 que saiu um pouquinho e a 33 e a 39. Aqui passou a ser números ímpares, né? Mas do 8 é só os números pares, que são roscas métricas que existem. Não existe uma rosca M11. Não existe uma rosca M13. Então a gente já tem menos trabalho aí na hora de especificar um parafuso. Ou é 8, daí pula para o 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, aí tem o 27, o 30, 33 e o 36. Todos esses números aqui têm uma vinculação com uma unidade fracionária em polegadas, tá? Depois a gente vai fazer essa relação. Então, por exemplo, um M10 tem uma vinculação com a polegada fracionária 3/8. 3/8 de polegada é 9,525 milímetros. Não tem uma relação. Então, esses números aqui têm uma coerência com as polegadas fracionárias mais utilizadas. Por exemplo, um parafuso M10 tem um passo de 1,5 se ele for o padrão rosca grossa. Se for o padrão rosca fina, é um M10 com passo 1,25. Como nós comentamos, o passo do M10 pode ser até 1 milímetro. Tem também a rosca de 1 milímetro. Às vezes aí a gente encontra um M10 com passo de 1 milímetro. Então o M10 tem passo 1 milímetro, 1,25 e 1,5 que é o padrão. Mas é muito conveniente seguir essas tabelas de padronização. Aqui a tabela de padronização para as roscas UNC, da série americana, rosca grossa ou rosca fina, UNF. As polegadas fracionárias, nós podemos citar a 316, que não está aqui, que é uma polegada
bastante utilizada, uma polegada fracionária 316 significa 4,76 milímetros, está entre o M4 e o M5, né? Aí nós temos o parafuso 1/4 que está aí no lugar do M6, o parafuso 5/16 vinculado ao parafuso M8, o 3/8 vinculado ao parafuso M10, o 7/16 que é 11,11 milímetros está muito vinculado ao parafuso de meia polegada. O parafuso de 7/16 está muito vinculado ao parafuso M12, né, ou M10 ou M12. O parafuso de meia polegada está vinculado ao parafuso M12. O 9/16 é 14 milímetros. 5/8 é 15,875 milímetros, então muito próximo ao M16. 3/4 é o parafuso que tem diâmetro nominal 19 milímetros, 19,05, e está muito próximo ao diâmetro M20. Depois tem o 7/8 que é 22, 1 polegada que é 25,4, fica vinculado ao diâmetro 26 da rosca métrica. Então essas polegadas fracionárias aqui, do 3/16, né, que não está aqui, mais do 1/4 até 1 polegada, todas essas polegadas fracionárias são as mais utilizadas. Na nomenclatura e dimensionamento dos parafusos, são os que existem padronizados, tá? Fora isso não tem padrão os parafusos. Na dimensionamento de espessura de chapa, de cantoneiras, de tubos que são em polegadas, são utilizadas essas polegadas fracionárias. Então essas polegadas fracionárias são as mais comuns, a gente encontra nas réguas também essas polegadas, nas réguas de medição que são específicas, já tem essas polegadas fracionárias, então é importante que a gente vá se acostumando. Não são muitas, né, de 1 milímetro a 25,4 que compõem a polegada, uma polegada, né? A gente não precisa saber todas as polegadas fracionárias, né, todas elas cravadinhas. A gente precisa saber só dessas que são as mais utilizadas. E sempre tem uma relação padrão com uma unidade métrica. Aqui traz de novo a tabela, agora para a rosca UNF fina, UNC grossa, a métrica fina, a métrica série normal ou a BSW, que é a rosca grossa Whitworth, a rosca W. E também o diâmetro de furo para roscar. Então, se eu preciso fazer uma rosca série normal, uma M8, eu vou fazer um furo aí com uma broca 6,8 milímetros de diâmetro. Veja que aqui traz a informação do M7 e do M9, mas não é convencional essa medida nos parafusos, né? Os parafusos são os números pares que a gente viu antes, o número 8 milímetros, 10, 12. Então essas tabelas a gente precisa estar sempre consultando para fazer a identificação do passo normalizado daquela rosca em específico que nós estamos tratando e também, se for o caso, o diâmetro das brocas para se furar. Às vezes você desconta, né, o passo do diâmetro, você tem o diâmetro do furo a realizar. Essa é uma alternativa rápida, mas para você saber o passo da rosca quando não mencionado numa informação técnica no desenho, você precisa correr atrás da tabela. Então, já correndo atrás da tabela, já vai ter aqui nessa tabela o diâmetro de broca para você furar e depois lá fazer a rosca com um macho, por exemplo. Pode ser usada essa informação para fazer rosca, por exemplo, no torno, faz a furação e vai lá e faz a rosca no torno com uma ferramenta. Pode sim, pode usar essa informação também. É importante a gente vincular sempre a informação do passo nessas tabelas padronizadas com os diâmetros mínimos e máximos aqui das roscas, né? Mas também é importante a gente vincular lá com a especificação da rosca, no desenho da rosca, tá? No perfil triangular da rosca, como que fica o diâmetro interno do parafuso, o diâmetro interno da porca, as folgas, os raios, naquelas imagens de perfil de rosca. Então a gente vem aqui, pega a informação do passo de uma rosca M10 a 1,5, então a gente sabe que a altura do filete vai ser 0,6 alguma coisa vezes essa informação que é 1,5 do passo. Quais os materiais empregados para a fabricação dos parafusos, e isso vai interferir na resistência mecânica dos parafusos?
Olha, é importante a gente saber que a fabricação, a maioria dos parafusos é em aço de baixo e médio teor de carbono. Então nós estamos falando assim de um aço 1020, aço 1045 na fabricação dos parafusos. Nós podemos usar parafusos de alta resistência que são aços liga, ou mesmo para evitar a corrosão, aço inoxidável. Ou existem parafusos de latão, de alumínio, de outras ligas não ferrosas que podem ser utilizados aí na fabricação de parafusos. Existem as normas que definem as estruturas dos parafusos. Nós podemos nos basear na norma da SAE, da norma da ISO, ou nas estruturas metálicas o pessoal utiliza as normas ASTM. Aqui no Brasil, nós temos a ABNT, que é vinculada à norma ISO para definição dos parafusos métricos. E aí, a norma ISO estabelece a resistência do parafuso mínima para entrar dentro de uma classe. Então, a norma ISO estabeleceu algumas classes, a classe 4.6, a 4.8, a 5.8, 8.8, 9.8, 10.9 e 12.9 são as classes de resistências determinadas pelo ISO e tem a ver com o limite mínimo de tração que o material tem e de escoamento. Então, um parafuso até a classe 5.8, ele é feito com aço carbono de baixo ou médio teor, 1020, 1045, dentro dessas classes da ISO. A partir da classe 8.8, esse parafuso, além de ser de aço, ele vai ser temperado. Então, aço temperado ganhando resistência. Já a partir da classe 10.9, deixa de ser o aço 1045, por exemplo, nesse caso do 8.8, do 9.8, deixa de ser o aço 1045, e passa a ser um aço que tem um tratamento térmico, martensítico e que tenha lá uma característica específica de baixo carbono. Já o 12.9 vai usar uma liga de aço. Então o custo, por exemplo, desse parafuso de classe 12.9 é bem maior utilizando uma liga de aço temperada. Então, vai ter uma resistência muito alta, acima de 1.200 MPa de resistência de tração, é uma elevada resistência, geralmente utilizado nos veículos, nos cubos de roda, nos parafusos de roda, nós temos essa classe de parafuso. É interessante que esses números aqui da classe do parafuso vem marcado na cabeça do parafuso. E se nós entendermos o que significa cada número desses, a gente vai já saber qual é a resistência mecânica do parafuso sem precisar consultar essa tabela. Por quê? São sempre 2 dígitos, tá? Separado pelo ponto. 2 algarismos separados pelo ponto em que o número da direita, o primeiro algarismo aqui, o número da esquerda, né? O primeiro algarismo, ele significa 1/10 do valor da resistência de limite de ruptura do material em kgfm por milímetro ao quadrado. Como a gente está mais acostumado a comparar a resistência dos materiais em megapascal e não nessa unidade de kgfm por milímetro ao quadrado, megapascal seria newton por milímetro ao quadrado. Então essa transformação de kgfm para newton seria vinculada à aceleração da gravidade, que a gente utiliza um valor de 9,81, mas a gente aproxima para 10. Então, se esse valor já é 1/10 nessa unidade, e a gente quer transformar essa unidade já em megapascal, que é 1/10 também, então nós temos 1/100 o valor, né? 10 vezes 10. Então, se nós pegarmos esses valores aqui, esses primeiros números, e multiplicar por 100, nós vamos ter o limite mínimo de tração que o parafuso apresenta aproximadamente. Então, se nós pegarmos aqui o caso do parafuso 8.8, um parafuso que é bastante comercializado por conta da sua resistência, já passa a ser um parafuso de temperado, né? Fora os outros parafusos, a gente geralmente vê os parafusos bicromatizado ou zincado, então são os parafusos prateados geralmente.
O parafuso que ele é temperado sem um tratamento, geralmente é sem um tratamento de bicromatização ou um tratamento de desencagem, ele vem enegrecido pelo processo de tempera. Então ele apresenta uma cor escura, parafuso preto. Então muitas vezes o pessoal vai comprar esses parafusos que são temperados e vai dizer, eu quero o parafuso preto. Claro, ele é mais resistente, ele tem uma resistência muito melhor do que os outros parafusos. Então, geralmente o pessoal chama de parafuso preto, temperado, né? Por conta dessa classificação, mas a gente classifica realmente pelo nome, é 8.8 dentro da classe ISO. Então, esse primeiro algarismo multiplicado por 100 dá 800. E se nós viermos aqui na tabela, nós vamos ver que o M8, que o parafuso 8.8 apresenta uma resistência mínima à tração de 830 megapascal. Acima dos 800 está valendo 830 megapascal. E o segundo dígito representa a porcentagem, 1/10 da porcentagem, então a gente multiplica por 10, esse valor, 8 vezes 10 dá 80, do limite de escoamento em relação ao limite de ruptura do material. Então, 80% de 800 seria 640. Então, olhando para a cabeça do parafuso, a gente já sabe que ele teria em torno de 800 megapascal de limite à ruptura. Pega o primeiro algarismo e multiplica por 100. E o segundo algarismo multiplica por 10, é 80% do limite de resistência do material. Então, dá 640 em torno disso. A gente vai ver aqui que o limite de escoamento do material é 660. Nós temos uma outra informação aqui que é o limite de mínimo de prova. Aqui é um limite de escoamento total do parafuso, e o limite de prova é você testar o parafuso e vai lá apertando e começa a escoar os primeiros filetes de rosca em 600 megapascal. O escoamento total acontece em 660. Esse limite de resistência de prova ele é utilizado para estabelecer o torque máximo ou mínimo de aperto dos parafusos. Então é importante a gente conhecer essa classificação da ISO, o que significa esses números na cabeça do parafuso. E na hora de especificar, a gente precisa acompanhar a especificação lá no final, falar se ele é um parafuso 8.8, se ele é um parafuso 5.8, abaixo de 5.8 a gente não classifica geralmente. Mas acima de 8.8 a gente vai fazer uma classificação e vai dizer lá, eu quero um parafuso 8.8, não, precisa ser um parafuso 10.9. Nesse caso, precisa ser um parafuso 12.9. Em algumas lojas que comercializam parafuso, ou mesmo o pessoal, a gente já falou aqui que o nome desses parafusos acabam chamando de parafuso enegrecido pela têmpera ou parafusos pretos quando não receberam o tratamento, mas podem ter um tratamento de bicromatização, por exemplo, um parafuso 8.8, ser bicromatizado e ele vai ter uma cor meio que amarelada. Então já ficou fora dessa ideia de o parafuso 8.8 ser enegrecido, ser preto, ser escuro. Mas o pessoal também comenta ou pede assim, eu quero um parafuso de aço. Veja, todos os parafusos da classe ISO são de aço. Mas o pessoal se refere ao parafuso de aço temperado a um parafuso de aço. Então isso é uma coisa que a gente precisa do técnico em mecânica, do pessoal da engenharia mecânica, fazer essa diferença, né? Então o pessoal vai acabar falando para você assim, você quer um parafuso de aço? Sim, pode ser o de aço e você não entra em conflito, ou você pode até acabar explicando isso na questão técnica. Todos os parafusos, a princípio, que você vai procurar, a não sei que seja bem específico, como a gente viu lá, de latão, de alumínio, eles são de aço. Só que uns são temperados e outros não. Então, se você deseja um parafuso temperado, você já comenta, eu quero um parafuso de classe 8.8, que é o temperado, que é o parafuso preto, ou que é o parafuso de aço, concordando às vezes com o pessoal da área de vendas. Mas nós do técnico, nós precisamos saber que não é porque ele é temperado que ele passa a ser um parafuso de aço. Ele é um parafuso, todos são parafusos de aço, mas acima da classe 8.8 ele passa por um tratamento térmico que é a têmpera. Já o 12.9 deixa de ser um aço puro, de médio ou baixo carbono, para ser um material ligado. A outra classificação que a gente encontra também aqui no Brasil é a classificação da SAE, que vai definir um grau de 1, 2, 4, 5, 5,2, 7, 8, 8,2.
Essa classificação tem a ver com as resistências à tração também do parafuso, e aí vai ter a classe do parafuso, não é indicado um número, mas sim os risquinhos. É um pouco mais complicado a gente fazer uma vinculação dos risquinhos com a classe do parafuso, né? A gente pode vir aqui e consultar, são 3 riscos distanciados, então nós estamos tratando da classe 5. A classe 5 da grade da SAE corresponde aproximadamente à classe ISO 8.8 que a gente viu anteriormente. E se for vincular a norma da STM, vou lá fazer uma leitura de uma construção civil, ela tem uma estrutura metálica e que exige parafusos da classe STM A325. Então a gente sabe que tem uma correspondência com o parafuso ISO 8.8. Essa resistência à tração do parafuso possibilita a gente pensar também no torque de aperto, né? Então você vai fazer a junção, a compressão aqui de uma junta, seria juntar 2 placas através de uma junta móvel que é o parafuso, e você vai aplicar um torque de aperto. O que é esse torque de aperto, né? É a força que você aplica na chave e vezes o comprimento da alavanca aqui da chave. Então, para você saber exatamente esse torque que você está aplicando durante o aperto, você pode estar usando um torquímetro, que é a ferramenta que vai fazer aqui a medição desse torque. E aí o torque para as classes 5.8, 8.8, 10.9 e 12.9 estão determinadas para cada diâmetro de parafuso, para cada tipo de rosca. Então, muitas vezes a informação do torque de aperto vem num catálogo do fabricante da máquina. No setor automotivo é muito presente isso, na hora de você fazer aperto dos parafusos de um motor a combustão, todos eles, de uma bomba de combustível, dos acessórios do motor, os parafusos ali do cubo de roda, tem a informação do torque de aperto. Geralmente tampas, onde tem diversos parafusos, é preciso se saber aí a carga que você vai colocar em cada parafuso para ver uma boa distribuição de aperto ao longo de toda a tampa, para não haver um empenamento dessa tampa. E também a sequência de aperto, o parafuso da extremidade, depois um parafuso do meio, e fazendo o aperto de formas cruzadas, também é bastante recomendado na aplicação dos parafusos. Então, por exemplo, aqui, um parafuso M8 da classe 8.8, ele teria um torque, adicionar um torque de 25,6 Nm. Mais que isso, no aperto do parafuso, vai comprometendo aí a junta que você formou, que começa a provocar um escoamento no parafuso. Então, quando a gente faz o aperto, é interessante que os fios das roscas na porca vão se deformando durante o aperto, fazendo com que a carga se distribua em todos os fios da rosca da porca. Mas o parafuso não pode se deformar. Quem tem que se deformar é a porca. Então, muitas vezes é dito aí para que quando você faz substituição, montagem e desmontagem de máquinas, que você preste atenção, pode utilizar o mesmo parafuso, você faz uma análise do parafuso, vê se não tem trinca, se não tem uma rosca meio danificada, se não tem muita oxidação no parafuso, que comprometeu aí o próprio diâmetro do parafuso no seu corpo ou na sua parte enroscada, você pode até vir a utilizar o mesmo parafuso. Mas é ideal que você faça a substituição da porca em estruturas de segurança, por conta que a porca sempre se deforma durante o aperto, ela precisa se deformar. Se a porca não se deforma durante o aperto, a carga não é distribuída em todos os filetes da porca. A carga ficaria só num filete da rosca, e aí é possível que rompa esse filete. É interessante que a carga se distribua em pelo menos 3 filetes da porca para que haja uma segurança, para que não rompa um filete da rosca. Então, geralmente os problemas na hora de você colocar um parafuso é que você não conhece as forças que são aplicadas na estrutura, e aí acaba colocando um parafuso
subdimensionado ou sobredimensionado. Você pode fazer um aperto incorreto do parafuso, geralmente parafusos pequenos, quando a gente quer apertar, vai apertando até eles serem degolados, ou seja, coloca lá uma força muito grande, um torque muito grande no aperto. Os parafusos grandes já é o contrário, você não consegue apertar eles até o torque recomendado, porque você tem uma limitação de ferramentas com braço de alavanca mais curto, ou mesmo porque você não deu o aperto final nos parafusos. Então, em junções com vários parafusos, o aperto normalmente não é uniforme, então é importante usar um torquímetro para você uniformizar esse aperto. O parafuso ele deve estar apoiado em toda a sua base, na cabeça ali, toda a cabeça do parafuso precisa estar bem apoiada. Se ele ficar meio que enviesado, a gente pode dizer assim, né? Meio que inclinado, apenas um dos lados da cabeça vai se apoiar na placa, no furo ali, no assento. Isso, durante o aperto, vai fazer com que o parafuso ele vá sofrendo tensão de flexão, ele vai fletindo, ele vai entortando e isso é ruim para a junção do parafuso. E aqui a gente traz algumas dicas para evitar o afrouxamento do parafuso. Ao longo da nossa apresentação, a gente foi citando algumas coisas interessantes para evitar o afrouxamento, visto que em máquinas e equipamentos sujeitos à vibração, a aumento e diminuição de temperatura, flutuações de carga, principalmente máquinas rotativas que já têm um sentido de giro, que pode provocar também o afrouxamento, é importante a gente pensar em elementos que visam o não afrouxamento. Então, uma delas é a rosca fina, como a gente já mencionou. A rosca fina auxilia muito para que não haja o afrouxamento. A arruela de pressão é bastante utilizada. Uma porca autotravante com inserto de nylon. Uma porca pode ser utilizada, no caso, uma porca castelo, que é a porca com as ranhuras, e você coloca um contrapino aqui no furo do eixo. Você pode estar usando porca ou parafuso que tem uma cabeça flangeada que apresenta ranhuras de travamento, ou a própria arruela ranhurada também ajuda a evitar afrouxamento. Pode ser utilizado arruelas que têm as abas. Então, nesse caso, a gente vê uma aba aqui da arruela, então ela é fabricada específica, dependendo da distância do furo aqui. Você dá o aperto total aqui no parafuso, essa aba vai travar aqui na lateral da peça, evitando que a porca gire, então evitando afrouxamento. Você pode usar a porca e contra-porca. A porca e contra-porca é um elemento que é um elemento seguro, no caso, para evitar o afrouxamento, mas é muito importante que se faça o aperto correto no caso de uma porca e contra-porca. Seria duas porcas, geralmente a segunda porca ela é mais estreita que a primeira, porque é só o contra-aperto. E a ideia nesse contraperto é você fazer o seguinte, é o contraperto, é uma contra-porca. Então, você faz o aperto da primeira porca, com o torque necessário, coloca uma chave de boca, que no caso da porca sextavada, travando o movimento dessa primeira porca, e aí faz o aperto da segunda porca sobre essa primeira porca. Mas é importante travar a porca inferior, porque senão, quando você dá o aperto aqui nessa porca de cima, o que vai acontecer é que você vai girar as duas porcas juntas e vai só aumentar o torque de aperto aqui da chapa, mas não vai dar um contraperto. É muito importante o contraperto, uma porca pressionando a outra porca, para gerar forças aqui e deformações que impeçam o afrouxamento. Senão as duas porcas vão afrouxar junto. Aqui está ilustrando as forças que você aplica, fazendo essa compensação no aperto na porca e contra-porca, para evitar o afrouxamento. Você pode usar algumas borrachas, arruelas de borracha para minimizar o efeito de vibração, alguma cola também específica para que não haja afrouxamento. Existem os furos que não são passantes, então não tem a necessidade da porca,
E aí esses furos, geralmente a gente faz o furo vinculado a essa tabela para diversos materiais. Nós temos o material aço, ferro fundido, bronze, latão e alumínio. Então, conforme vai sendo a resistência mecânica apresentada pelo material, a gente vai precisar fazer menos profundidade de furo. Então, existe uma profundidade para o furo com a broca, uma profundidade para fazer a rosca dentro desse furo e o tamanho do parafuso dentro desse furo. Veja que os três, no caso aqui, não terminam tudo junto, não fica a profundidade do furo, faz a rosca até o final aqui do furo roscado e põe o parafuso até o final. Por que isso? Porque vai ficar muito, tudo terminando no mesmo ponto. Nós temos lá o furo terminando aqui, a rosca termina aqui e o parafuso termina aqui. A concentração de tensão que vai ser gerado nesse ponto vai ser elevada. Então pode haver aí um surgimento de trincas nessa região. Então é importante fazer esse escalonamento aqui dessas três operações seguindo as tabelas. Então existe o diâmetro do furo para cada parte enroscada e você vai fazer lá. Por exemplo, um parafuso que você vai fazer, claro, o furo do M8, do M10 é 8 mm. Nós vamos considerar o diâmetro do parafuso, tá? Diâmetro duas vezes o diâmetro. Então vai ser 10 milímetros o parafuso. Então o aço vai ter que ter uma profundidade de furo de 20 milímetros. Nós vamos aprofundar o macho na hora de fazer a rosca apenas 15 milímetros e o parafuso vai entrar na peça apenas 10 milímetros. Se fosse, por exemplo, um alumínio, o parafuso teria que entrar 20 milímetros dentro da peça para garantir a resistência, a tração e a união da junção. Os furos nos parafusos, olha, geralmente a gente pode fazer até 2 milímetros maior que o parafuso. Se quer passar aqui o parafuso, vai colocar um M10. O M10 passa num furo que foi realizado por uma broca 10? Passa. Folgado? Depende se tem rebarba ou não esse furo. Mas olha, quando você vai trabalhar com peças que tem diversos furos, você precisa colocar diversos parafusos, e você trabalhar com um furo de 10 milímetros, talvez no último furo não vai coincidir com um furo de uma peça com a outra. Então, esses furos podem ser um pouco maior, não é importante que que o parafuso esteja alojado dentro dos furos das peças, que não é roscado, né? Com precisão. É importante que tenha até folga. E essa folga pode ser até, no caso de um parafuso M10, pode você fazer um furo de 12 milímetros, ou pode seguir essa recomendação de 1,06 o diâmetro do parafuso. Aqui a gente traz de novo uma tabela das roscas M1, M3, atrás é M7, mas não é convencional, né? M7 a gente já citou. Tem a questão dos esforços aplicados no parafuso. Dependendo do tipo de esforço, é importante que a parte enroscada não coincida, por exemplo, na emenda das peças aqui, que a parte enroscada comece só depois que terminar essa peça, e por isso a colocação da arruela. Então uma das funções da arruela é distanciar as partes críticas do parafuso, onde vai concentrar bastante tensão, da região onde tem maior tensão. Então veja essa junção soldada, essa junção presa por parafuso aqui, utilizando duas arruelas. Aqui a simbologia da arruela lisa na parte superior e inferior, melhora o aspecto da junção e também distribui melhor a carga no aperto, né? A cabeça do parafuso aqui é sextavada e a arruela é cilíndrica, então a carga fica melhor distribuída na face aqui de encontro do parafuso com a peça, uma melhor distribuição de carga. E a arruela também distancia a região crítica do parafuso, que seria aqui a saída da cabeça para a entrada do corpo, uma região crítica, ou aqui, no caso do final da peça, onde tem uma tensão elevada, a gente tenta distanciar a região de onde tem a porca com a rosca aqui, da região onde tem uma alta tensão devido à junção.
Então a arruela serve para esse distanciamento também num ponto que é grande a concentração de tensão, para um ponto que tem muita tensão, que é onde termina a chapa aqui. Se uma região de concentração de tensão coincide com uma região de grande tensão por causa dos esforços, essa tensão é muitas vezes elevada pela concentração de tensão e pode levar à falha. Então a aplicação de arruelas é muito importante para o aspecto da junção, para a distribuição da carga mais uniforme, para distanciamento das regiões críticas do parafuso da peça sendo juntada aqui. No caso das arruelas específicas, a depressão, a ranhurada também evita o afrouxamento. E outras funções específicas também, por exemplo, se é uma peça pintada, quando você vai dar o aperto no parafuso, o parafuso vai girar sobre a superfície, pode remover a tinta, no caso por esse esforço mecânico que acontece na superfície pintada. Se nós utilizarmos uma arruela, dificilmente essa arruela vai girar. Quem vai girar é a cabeça do parafuso sobre a arruela até o aperto final e, portanto, não danificando a pintura na parte inferior da peça. As nossas referências, livros de elementos de máquina, sites de fabricantes de parafusos e a apostila de elementos de máquinas do Senai.